sobre interface, sobre tela, sobre deixar as coisas bonitas e funcionais ali. Só que em um momento da minha trajetória eu percebi que o que eu faço, na verdade, é outra coisa. Eu acredito que talvez muitos de vocês possam também se relacionar com isso. A gente pega o que existe na cabeça das pessoas, necessidades, raciocínios, intuições, e dá forma para isso, de um jeito que uma outra coisa, seja um sistema, seja uma IA nesse caso, seja outro ser humano, consiga entender. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Primeiro, né, quem eu sou? Eu me chamo Rosana, eu comecei estudando psicologia, passei 2 anos no curso de psicologia, e depois eu vim pro design, centrado no usuário. São 3 anos de experiência que eu tenho nessa área. Eu entendi ali no meio do caminho da psicologia que eu gostava muito de entender o porquê que as pessoas faziam as coisas, mas eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de desenhar, de arte, então eu juntei o útil ao agradável, esses 2 lados ali, o design centrado no usuário com a questão de interface, e aí eu tô no mundo do design já faz mais ou menos 3 anos. Eu escrevi aí que eu me considero uma tradutora, porque em um determinado momento ali da minha carreira, eu entendi, a minha irmã, ela é arquiteta, então a minha irmã, eu digo que ela faz pontes, enquanto isso eu faço pontes de conhecimento, enquanto ela faz pontes físicas. Então eu conecto o que está na cabeça de um especialista com o que um sistema ele precisa entender. E foi esse entendimento que me levou a construir esse projeto. Eu passei mais ou menos um ano passado, fazendo todo esse projeto do zero. E foi um projeto que, ao longo do caminho, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fui descobrindo. E aí, hoje, quando eu olho para trás, eu consegui tirar muita coisa de dentro disso. Deixa eu... Meu mouse parou de funcionar. Aqui. Então, essa é a história de uma ponte que liga ali décadas de intuição humana e uma IA que precisava aprender a ver o que só os experts conseguiam enxergar. Não acho que essa é uma história só de tecnologia. Para mim, é uma história de conhecimento invisível. É sobre como tudo aquilo que um especialista carrega dentro de si, os anos de experiência que ele tem, acumulados ali com várias decisões que ele toma, coisas que ele nem mesmo sabe mais explicar, pode ser capturado, estruturado e ensinado por uma máquina. Então, no design, o designer nesse processo é um grande tradutor. Antes de a gente entrar no projeto em si, eu queria apresentar para vocês esse conceito de engenharia de conhecimento, que acredito que é o conceito central para tudo isso. Eu não fazia ideia desse conceito até eu realmente começar a estruturar todo esse modelo que eu criei. E ele é uma área ali da inteligência artificial que vai se ocupar em capturar o conhecimento de especialistas e transformar em estruturas formais ali para sistemas computacionais conseguir processar, raciocinar e inferir. Então, basicamente, ele traz como pergunta central como que a gente ensina um computador a saber algo e relacionar sobre isso, entre outras coisas. Não é só alimentar um modelo com dados, é sobre pegar uma lógica, os critérios, as regras que vivem na mente de um ser humano e tornar explícito o suficiente para que uma máquina consiga seguir. Nesse caso daí, com esse desafio que eu tinha, foi isso que eu fiz. O desafio que eu tive nesse projeto era dentro do mercado de seguradoras, de seguros de automóveis. Então, esse mercado ele movimenta mais ou menos 17 bilhões ali, só no primeiro semestre de 2025 ele movimentou esse valor. E são mais ou menos 220 mil sinistros que são processados por mês. Então, isso dá cerca de 12 mil analistas dentro da indústria processando sinistros. Cada analista vai conseguir ali processar por mês uma média de 150 casos, no limite dele, né? Isso já é bastante coisa. E a gente tinha um sistema que estava muito travado nisso. A gente tinha 50 mil sinistros por mês, simplesmente que não conseguiam ser processados, que muitas vezes passavam só por cima ali, as pessoas elas faziam uma análise mais rápida e isso passava adiante. E a gente sabe que o brasileiro, não só o brasileiro, mas em todo lugar do mundo, as pessoas sempre tentam dar um jeitinho de burlar alguma coisa.
E na indústria de seguro não é muito diferente. As pessoas, elas muitas vezes montam sinistros, elas dizem que aconteceu uma coisa e na verdade aconteceu outra, e por isso que precisa ter essa análise aprofundada. A gente tem ali nessa indústria uma série de peritos que vão se aposentando ao longo dos anos, e as pessoas novas que vêm chegando, elas querem as coisas mais rápidas, a geração nova, né? Então, junto com esses peritos, eles acabavam levando décadas de expertise ali embora, e isso ia trazendo um apagão técnico para a área, porque os analistas mais novos dependiam muito de critérios subjetivos ali, eles olhavam, procuravam inconsistência nas análises, e os motores de regras, cada seguradora tem um motor de regra para dentro do seu time ali. Então, acaba que varia muito as coisas e eles não estavam sempre olhando para um método específico. Isso acontecia só depois, lá na hora, com, de fato, o analista olhando, pegando arquivo a arquivo, procurando imagem a imagem, tudo que ele podia encontrar que podia estar de errado. E aí, dentro da minha empresa, esse sinistro chegava só no momento que o analista ele já tinha uma ideia de que aquilo podia ser uma fraude. Daí ele pedia um laudo técnico para dizer, realmente, daí um engenheiro analisava aquilo, um engenheiro automotivo, e falava, isso aqui está compatível, não está, tem um problema aqui, pode ser meio compatível, tem coisas certas, tem coisas erradas. Então, a gente tinha ali vários especialistas dentro das seguradoras e também dentro da própria empresa que eu trabalhava, que eles tinham uma série de coisas que eles analisavam, mas eles não tinham nada disso documentado em lugar nenhum. Então, vivia na cabeça deles, basicamente. O meu trabalho era tornar tudo isso que vivia na cabeça deles, que eram essas coisas invisíveis, mais visíveis para a gente conseguir analisar com uma IA. E aí, para começar, eu comecei extraindo esse conhecimento, né? Acho que para a gente extrair aquilo que não é dito, a gente acaba precisando de perguntas, das perguntas certas. Então, a primeira etapa desse processo foi essa extração de conhecimento. Aqui tem uma coisa muito interessante que na própria engenharia de conhecimento que eu falei lá no começo, a gente tem essas técnicas que o designer ele já usa no dia a dia. Então, a diferença está muito no objetivo final. Para nós, a gente usa isso muito para o processo de design e o resultado para a engenharia de conhecimento é formalizar tudo isso em lógica computacional. Quais foram as técnicas que eu usei durante esse processo? Eu utilizei entrevistas ali estruturadas e não estruturadas, então você começa sempre do mais geral e vai afunilando. Primeiro você naquele caso, eu deixava o perito falar muito livremente sobre o trabalho dele, depois eu entrava em perguntas mais específicas para confirmar ou explorar outras hipóteses que eu tinha do que ele estava falando. Além disso, eu fiz uma análise de protocolo, então eu pedia para o perito ele verbalizar em voz alta as coisas que ele estava fazendo ali naquele momento, o que ele estava pensando enquanto ele analisava um caso real. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente acaba captando heurísticas que podem ser invisíveis ali, que a pessoa nem sabe que ela tem enquanto ela está fazendo um processo. Eu também puxei análises de casos mais críticos, então eu foquei especialmente ali em algumas situações mais difíceis, alguns casos que podiam fugir do padrão. Isso traz para nós os outliers, né? Desculpa, gente, eu tô com duas telas agora que eu vi que vocês estão digitando no chat. Perdão. Mas isso traz ali os casos mais outliers, então, que vão deixar o raciocínio do especialista mais explícito. E é realmente isso. A análise de protocolo ali é pedir para eles falarem em voz alta, né? Pensar em voz alta. E, além disso, eu fiz shadowing, que acho que a principal coisa que eu fiz durante esse período. Eu fiz muito, muito, muito shadowing. Eu acompanhei de perto todos os peritos durante o trabalho real deles, sem interferir. Eu ficava analisando o que eles faziam. Isso eu fiz tanto na minha empresa, com a engenharia automotiva, quanto dentro das seguradoras. Então, eu observava os padrões, as checagens ali que eles faziam de maneira automática, os documentos que eles analisavam, por que eles começavam por um documento, o que vinha primeiro, o que vinha depois, porque isso acaba trazendo ali para nós as microdecisões que eles fazem durante esse processo.
E, além disso, eu trouxe esses outros 4, né, que são possíveis cenários de extração também, que vai ser grade de repertório, que você vai separar ali em grupos de 3 elementos, e vai fazer perguntas chaves para essas coisas, para você tirar critérios ali mais implícitos de classificação. Laddering, que daí vai partir de um conceito e vai aprofundar depois em 2 direções diferentes. Então, você vai tirar valores e objetivos e procedimentos e regras de dentro disso. Card sorting, que é um processo também de design, né? A gente organiza ali cartões em conceito de grupos, pede para essa pessoa organizar. A gente vai descobrir as estruturas comuns que eles fazem. E simulações e cenários, daí você pode simular coisas extremas, fictícias, para entender quais são as regras que eles atuam sob pressão em diferentes cenários. Então, são técnicas que o design já usa. Como eu falei, a diferença é só como que a gente vai transformar isso depois. E aí entra o como que a gente vai transformar. Deixa eu puxar aqui. E daí é a etapa de modelagem. Com esse conhecimento extraído, a gente começa a modelar ele, então. Aí veio um aprendizado muito crucial, né? Que o especialista, pelo menos nesse desafio que eu tinha, ele não seguia um processo linear. Ele tinha fases mentais ali que ele ia pegando as coisas, mas não era uma coisa, um processinho de 1, 2, 3 e passa para o seguinte. Então, ele primeiro observava tudo, pegava todos os registros, olhava para tudo que precisava, coletava todas as informações, porque o sinistro ele tem documentação de CNH que precisa, tem foto do ocorrido, tem uma série de coisas. Ele registrava todas essas coisas, não interpretava isso num primeiro momento. Depois ele ia para sintetizar com critérios, que daí ele analisava esse sinistro. Então, ele aplicava o julgamento posteriormente. E aí ele concluía isso e decidia para onde que isso ia. Dentro das seguradoras, a gente tem o time de fraude e o time de sinistro. E tem um time anterior a esse, que é o time que pega os dados primeiro. Então, primeiro passava por essas pessoas, o time de sinistro pegava isso, e aí, se o time de sinistro enxergasse que tinha alguma coisa de diferente ali, passava para o time de fraude que ia analisar mais profundamente. Então, cada um tinha um papel para ser feito ali dentro. Eu acho que o grande erro que a gente cometeu quando a gente foi estruturar essa IA inicialmente foi misturar essas etapas em um prompt, porque a gente queria que elas fossem separadas de uma maneira diferente. A gente pensou primeiro em analisar, por exemplo, a altura de veículos, e daí a gente tentava dividir as imagens que tinham um veículo na lateral, depois você ia para analisar a altura. E aí fazer tudo isso no mesmo prompt acabou trazendo uma acurácia muito baixa para nós. Então, quando a gente entendeu que as etapas elas precisavam ser divididas, que precisava de agentes para diferentes fases disso, a gente melhorou a performance, a acurácia ali muito significativamente, porque a gente dividiu e é basicamente assim que ela funciona, né? Precisa ser dividido, o trabalho precisa ser muito bem explicado e estruturado. Então, nesse processo de modelagem, eu trouxe aqui uma das frases disso, que foi uma das análises que a gente fez ali de um dos critérios, que é sobre a altura. Os analistas, eles olham muito para altura, local de dano, troca de tinta, e aí a gente começou a perceber que, por exemplo, num sinistro de colisão entre veículos, uma das primeiras coisas que a pessoa olhava era se a altura estava compatível ou se a intensidade estava compatível ali dentro. E aí era uma coisa que era analisado dentro do processo deles ali, e eles a gente transformou isso dentro da IA em 3 tipos diferentes de respostas. Se tivesse compatibilidade, a gente apresentava como sim. Se fosse incompatível, era não a resposta da IA, e se não se aplicasse essa pergunta, porque em alguns momentos não fazia muito sentido, por exemplo, troca de tinta, a gente tinha que descartar essa pergunta, então ela era uma pergunta não aplicável. E isso partiu do cérebro do analista. Então a gente tirou esse conhecimento que ele tinha ali e colocou como uma instrução formal para a IA. Partindo disso, quando a gente começou a entender essa estrutura, a gente começou a utilizar várias regras diferentes dentro do nosso prompt, dentro do nosso processo.
E aí eu trouxe alguns tipos de estrutura aqui de ferramentas para mostrar para vocês como que elas funcionaram ali dentro. Não posso mostrar, infelizmente, o prompt construído, né? Porque isso é intelectual da empresa, é o conhecimento deles, mas eu posso mostrar como que a gente fez isso. Então, a gente utilizou primeiramente regras de produção. Essa é uma ferramenta de modelagem ali que a gente aplica de maneira mais direta para capturar o raciocínio de um especialista. Então, você faz como se fosse um conjunto de instruções que vão ser condicionais e vão encadear alguma coisa. Então, é se a condição tal, então ação tal. E no nosso caso, a gente pegou, se as respostas forem incompatíveis, isso vai penalizar o score, ele vai subir. Se a resposta for uma resposta inconclusiva, ele não vai contar para esse score. A gente tinha um score final nesse resultado. E se tiver muitas inconclusões, isso significa que é um caso suspeito. Se a resposta for compatível, o score desce. Então, o perito ali, ele sabe no dia a dia dele que se um caso tiver muita coisa que ele não conseguir levar, não conseguir dizer, não, isso aqui tá certo, ou não, isso aqui tá errado, ele vai ser um caso suspeito. E isso é uma coisa que estava na cabeça dele, estava ali e ele não tinha isso anotado em lugar nenhum. É uma coisa que é do dia a dia mesmo, algo que a gente faz sem pensar muito. Então a gente colocou isso como uma certeza de regra para a IA poder seguir, por exemplo. Outra coisa que a gente utilizou foi árvore de decisão. Então, a gente representou ali visualmente os caminhos do raciocínio. Como ramificações ali eram baseadas em perguntas ou condições que a gente tinha feito anteriormente. Isso é muito bom para mostrar como uma decisão ela é tomada passo a passo. Então, a classificação de um sinistro, ela não é uma coisa que dá para dizer isso aqui é fraude ou isso aqui não é. Como eu falei, o analista ele vai pensar ali em compatível, incompatível, ou no caso para IA, a gente adicionou o inconclusivo também. Então, primeiramente, o que a IA fazia? Ela pegava todos os documentos, e aí eu vou mostrar também a estrutura da SA depois para vocês, mas ela pegava todos os documentos e ela colocava todos esses documentos para um agente analisar. Esse agente analisando, ele ia lá responder a pergunta se aquela evidência era suficiente ou não. Então, se não fosse suficiente, já marcava uma das respostas lá como inconclusivo. Tá faltando a lateral de um veículo, eu não consigo, eles bateram os dois, um bateu a traseira e outro bateu a frente. Está faltando a frente de um dos veículos. Não tem como avaliar, está faltando um pedaço da evidência. Então não segue adiante esse negócio. Ele já fica no meio termo ali de ter uma atenção maior. Se sim, aí a gente vai para responder. Aquilo ali apoia o sinistro, aquilo ali tem uma altura compatível, faz sentido ter batido com a traseira ou com a frente? Daí ele vai respondendo essas coisas. Isso se tornou, né, uma preferência hierárquica ali para nós, que vinha desse conhecimento especializado que eles tinham. A gente tinha uma série de perguntas que a gente colocou dentro dessa árvore de decisão. Então, virou uma instrução formal para a IA responder depois. A gente também usou ontologia, que é uma estrutura que vai definir o que existe em um domínio e como que essas coisas se relacionam. Ela é mais rica que uma hierarquia mais simples ali, porque ela vai incluir vários tipos de relação entre os elementos. E aí, por que isso importou? O raciocínio do perito ele vai mudar completamente dependendo do tipo de sinistro. Se eu estiver analisando um sinistro de colisão, verificar a compatibilidade física faz muito sentido, verificar a altura, como eu falei para vocês, a intensidade. Mas se eu estiver analisando um sinistro de incêndio, o padrão de queima vai ser mais importante. Eu preciso saber de onde que aquilo começou, se vai me indicar a origem. Pode ter sido no cofre do motor, que é na frente, pode ter sido na traseira, que daí é meio esquisito, pode ter sido no meio, onde não tem quase nada ali para pegar fogo, e provavelmente a pessoa colocou fogo no veículo. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de sinistro que vai ser analisado. As lógicas vão ser completamente diferentes. E a ontologia ela precisa capturar isso, ou a gente vai acabar com uma IA que vai tentar aplicar um raciocínio de colisão em um caso de incêndio, por exemplo. Então, a gente separou essas coisas em diferentes estruturas. E também a gente usou, tem
mas além desse tem mais um, mapa causal, que daí vai mostrar como essas variáveis elas vão se influenciar ali mutuamente. É muito útil para a gente capturar o raciocínio que vai ser mais sistêmico ali, de quem pensa em termos de impacto e consequência. Então, tem uma frase que resume muito bem aí, que é a IA, ela não analisa fotos, ela vai ser instruída a raciocinar sobre física. Foi isso que a gente fez com a IA que analisa sinistros hoje para a empresa que eu trabalhei. Então, quando um perito vai falar ali que o dano de 60 centímetros no para-choque dianteiro faz sentido com o dano no para-choque traseiro do veículo B, ele está verbalizando uma cadeia ali que também tem que ser replicado dentro da IA. E a gente vai variar o score com base nessas respostas. A é compatível com B? Sim ou não. Se não for, aumenta. O padrão se confirma em tal situação? Sim. Se não for, aumenta. E assim a gente vai indo e vai puxando o score. Então a gente levou essas coisas como uma instrução, mapeou essa cadeia e transformou em uma lógica para a IA conseguir seguir. E, por último, o fluxo de processo. É diferente de um fluxograma comum, a gente incluiu explicitamente ali casos excepcionais que o especialista vai tratar de uma forma mais automática. Então, a gente fala sobre qual que é o fluxo de raciocínio que essa IA precisa seguir. Primeiro, você vai pegar as evidências, você vai verificar as fotos, PDFs, os laudos que tiver, aí você vai analisar cada um desses arquivos sem ter nenhuma inferência sobre nada, por enquanto, você só vai analisar o que está sendo dito ali. Essa imagem tem um carro azul, essa imagem, esse carro está batido na traseira, está batido no farol, e vai ser feita uma série de anotações. Depois a gente vai por uma classificação por parâmetro, e aí, só por último, a gente calcula o score com base nesses parâmetros que foram respondidos lá com sim, não aplica. E aí a gente traz uma conclusão ali em linguagem executiva para mostrar isso no sistema e, obviamente, a gente precisa de uma revisão humana, porque não dá para dizer que isso aqui é 100% certo, porque é uma IA, a gente não pode simplesmente falar isso. Então, no fim das contas, o sistema ele é uma sequência de raciocínio como se fosse o perito fazendo, só que dentro do código. E aí foi nisso aqui que foi se traduzido todos esses anos essas décadas de expertise humana ali. Então a gente tem 7 tipos de análise: incêndio, colisão entre veículos, engavetamento, colisão contra objeto estático e vários outros ali. A gente tinha 51 parâmetros, que daí foram todas as perguntas que foram criadas para responder cada um desses tipos de análise, como, por exemplo, aquela do começo que eu mostrei para vocês, que é sobre a altura da batida do veículo é compatível. E tudo que o perito carregava na intuição dele ali, que nunca tinha sido documentado, a gente documentou nisso, virou uma estrutura para uma IA responder ali, uma coisa que não necessariamente só uma IA pode usar, porque a gente testou isso, vou falar um pouco no processo de validação, mas a gente testou esse método com seres humanos respondendo isso, e a acurácia das respostas subiu simplesmente seguindo esse método de análise. Então, agora, olhando um pouquinho para a lógica de estruturação, alguém tem alguma dúvida até aqui para eu poder tomar uma água? Eu tenho. Muito, muito legal, primeiro, parabéns. Assim, eu acho que é um projeto diferente do usual, assim, no sentido de, sabe? De tela, por exemplo. Zero telas até aqui, né? Aqui, zero telas, zero, entre aspas, design, tá? Mas tem muito design nisso tudo, né? Muita estrutura de fluxos e tudo mais. Mas um ponto que eu achei curioso, assim, que no final você falou que vocês testaram e validaram com seres humanos respondendo. E a ideia, no final, era que continuassem os especialistas respondendo, utilizando a IA como ferramenta, ou colocar, de repente, a IA como um agente especialista para tratar certos tipos de sinistros, porque o volume de alguns tipos de sinistros é muito grande e você precisa de uma certa eficiência para agilizar o processo
de confirmação ou não de um sinistro, né? Ou, enfim, para até ceder o prêmio ou não, enfim, isso por diante, né? É exatamente essa segunda opção. A ideia sempre foi isso virar um agente que pudesse analisar sozinho, sabe? Porque é aquilo que eu falei, tinha muito sinistro que acabava passando. Teve um caso muito legal, assim, que a gente estava testando a IA junto com a Porto, e aí eles colocaram rodar um caso na hora ali, e o cara tinha dito que tinha batido em outro veículo, era uma BMW, inclusive, ele tinha falado que tinha batido em outro veículo e a IA pegou o dano, ela pegou como se fosse uma batida em um poste. Ela falou que o tipo de arrasto que estava fazendo era de uma batida em poste. E aí foi descoberto naquele momento, tipo, naquele teste ali, que a pessoa levou o carro num autódromo e estava brincando com ele lá. E aí estava querendo dizer que bateu em outro carro. Uhum. Então, esse era o tipo de coisa que facilmente podia ser deixado passar, sabe? Porque muitas vezes, quando eles não tinham, os analistas mesmo, quando não havia uma certeza muito concreta, e eles não podiam negar aquilo, porque para negar você precisa de uma certeza concreta de que algo aconteceu. Aí eles tinham que deixar o sinistro passar e dizer, não, é isso, vamos pagar, porque não tem como negar. E uma outra dúvida também, não sei, desculpa, Marina, você acabou de citar esse exemplo, mas se fosse o especialista, deixava passar, né? Mas eu vi ali que tem uma ponderação também da IA, né? Em algum dos fluxos ali, tipo, é muito conclusivo, então né, é Exato. taxativa a resposta para sim ou para não, mas tem alguns casos que, cara, pondere. Esse pondere vai para um ser humano ponderar, ou ela toma uma decisão ponderável? Não, perfeito. Daí, casos em que, por exemplo, tem uma suspeita, mas não tem uma certeza, que a IA não consegue se basear ali nas evidências, vai para um ser humano. A gente tem, eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas o score ele tem uma linha, né? Então tem uma linha de tá tudo bem, tem uma linha de atenção no meio e tem uma linha no final de não, isso aqui pode ser uma irregularidade muito forte. Então, desse atenção em diante, precisa passar para um ser humano, porque o ser humano precisa avaliar a resposta da IA para ver se está tudo bem também. Então, todo mundo que testou falou, né, que fazia super sentido ali com as respostas, mas aí entra num caso de, olha só, a IA fala, né, tá verificado aqui, mas eu não consigo ter certeza por tal motivo. Aí, às vezes, isso pode ir até para uma perícia, verifica tal coisa, tira foto de tal coisa, para a gente conseguir ter certeza. Tá. Então, isso explica a minha última vez que eu bati o carro. Oi, Rosana, tudo bom? Tudo bom, gente? Boa noite. Desculpa aí eu ter me atrasado. Eu não contei que o trânsito estaria caótico. Eu tenho, são duas perguntas e um pedido. A primeira pergunta, esse treinamento, aliás, essa IA que faz essa avaliação dessas imagens, ela foi um modelo treinado com imagens e situações validadas por vocês? Ou foi um modelo de prateleira, assim, que vocês testaram e viram que funcionava? Foi um modelo de prateleira. A gente foi testando. Na verdade, Não, desculpa, é um pouco dos dois. A gente foi pegando casos reais de que aconteciam. Então, como a empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa que faz já serviços para sinistros automotivos, a gente puxou todo o backlog de lá de dentro que já tinha sido analisado em laudos e aí colocou para a IA responder. E aí, essas coisas eu fui validando um por um, tipo, fui vendo os casos e eu batia com o laudo que o engenheiro tinha criado junto com a resposta da IA. E na maioria das vezes é muito legal isso, porque toda vez que eu via os resultados eu ficava tipo, meu Deus, que legal. Na maioria das vezes a IA sempre respondia a mesma coisa que o engenheiro, só que de jeitos diferentes, sabe? Nossa, que legal, que legal. A minha outra dúvida é... Calma, eu tinha duas dúvidas. Desculpa aí, final de expediente. Era modelo... Ah, lembrei. E hoje, né, eu não sei, faz quanto tempo que esse trabalho ocorreu? Eu finalizei ele, acho que foi em janeiro. Em janeiro agora? Aham. Nossa, bom, mas é curioso, porque assim, as coisas estão mudando tão rápido
por exemplo, de fevereiro para cá, o uso de skills e agent.md, né, dentro dos modelos, virou um boom, assim, né? Do nada surgiu e mudou toda a maneira da gente pensar e entender agentes. Você entende que se fosse refeito hoje, já seria tudo diferente? Ou acha que não? Que a maneira como foi criada ainda é a prova do tempo? Eu acho que assim, não tenho a resposta ou a certeza, mas eu acho que não, porque o que a gente criou não foi um modelo de IA, foi um método de análise de sinistro, sabe? Então, é como eu falei, não foi simplesmente, não funciona simplesmente só com a IA. A gente testou um ser humano respondendo pergunta a pergunta e, cara, aumentou muito. Os nossos primeiros testes foram, eu vou falar depois sobre isso, mas foram todos em planilha. E a gente colocou as perguntas em uma planilha, ele ia lá respondendo sim, não aplica. E aí, no final, a gente descobriu, tipo, eu fiz a análise de assertividade e a mudança foi muito brusca das primeiras respostas para as respostas com o método, sabe? Uhum. Nossa, que massa. E por último, que é o pedido que você pode fazer depois, é que dentro dos métodos que você falou, né, tem dois que eu não conheço, que é o laddering e o que está à esquerda do laddering, que são grupos de 3. Se depois você puder explicar um pouquinho mais sobre eles, eu vou ficar muito grato. Posso explicar? Uhum. Rosana, eu acho que já vou, assim, eu vou fazer que nem um toque para amenizar, porque chegou na metade, a gente, não sei nem se está na metade, né? Mas eu estou adorando a tua apresentação. E a minha pergunta é exatamente sobre os métodos de extração dos dados que você elegeu ali. Eu queria entender como é que você pensou isso, qual foi a tua estratégia? Teve uma ordem que tu fez, uma coisa dependia da outra, como é que se desenhou isso? E como é que você viu a necessidade? Pronto, perfeito. A necessidade de cada coisa aqui, como é que você elegeu cada método desse? Então, gente, na verdade, foi durante o processo, ele simplesmente foi acontecendo. Eu não tive muita escolha na hora do que ia ser feito. E hoje eu tenho esse mapinha aqui que eu digo, foi uma entrevista estruturada e não estruturada, foi análise de protocolo, mas na verdade, naquele momento, eu só fui fazendo com o que eu tinha disponível. Então, eles tinham budget para a gente fazer viagem naquela época, e aí eu fui até as seguradoras e eu tinha muita dúvida sobre muita coisa. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, beleza, eu preciso aprender como que é como que funciona o tipo de fala que essas pessoas têm aqui, porque eles falam em cofre de motor, fala de colisão lateral, colisão frontal, colisão não sei o quê, e eu ficava boiando nisso. Era a primeira vez. Gente, para vocês terem noção, eu diferencio carro por cor. É esse o meu jeito de diferenciar carro. Não tem outra forma, entendeu? Então, eu precisava aprender o que eles estavam falando. E aí, eu tinha uma agenda em que eu anotava todas as minhas dúvidas, tudo que eu preciso saber. Beleza, eu preciso aprender cada uma dessas coisas aqui. E o primeiro ponto para mim foi aprender como que funcionava o processo dentro da seguradora, para a gente entender onde que ia entrar essa solução antes de mais nada. Beleza, eu entendi o processo, porque era uma caixa em branco ali, que eu fui em teoria, a primeira do meu time, a primeira designer do meu time era eu. Então, quando eu passei ali de júnior para plena, a minha promoção foi, toma esse desafio para você resolver para nós. E aí eu precisava aprender essas coisas. Eu fui ali e comecei a pensar, bom, eu preciso estruturar isso. Eu fiz um roteiro de estrutura para mim naquela época. E aí eu tentava agendar conversas com essas pessoas quando a gente podia online, ou nas viagens, daí eu fazia essa análise. Eu analisava ali, ficava sentada do lado deles e eu dizia, olha, eu não vou te atrapalhar, eu só quero saber como é que funciona o teu processo. E era basicamente isso que eu fazia. Hoje eu sei que o nome dessas coisas é cada um desses, mas naquela época eu realmente só estava fazendo. O que eu estou vendo aqui é que, por exemplo, na minha cabeça, sei lá, você de repente conversou com essas pessoas, fez entrevistas e abriu um mundo na tua cabeça e tu entendeu, puxa, eu preciso ver como é que essas pessoas fazem, tipo, qual é o passo a passo, né?
O que tem de crítico? Que isso já se faz em design, né, que são casos críticos e tudo. Como é que ela faz essa interferência? Enfim, nossa, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Exato. E aí, o legal é que, por exemplo, eu trouxe para vocês, né, para o que funciona esses casos. Mas naquela época eu não sabia exatamente como que isso funcionava. Eu digo assim, eu fui muito aprendendo também, aprender a IA, eu fui aprendendo durante o processo. E aí acabou levando até mais tempo para esse projeto sair, porque eu não entendia nada no começo, eu não sabia fazer nada disso daqui, de IA especificamente. Então, essas coisas aqui, o final, né, desses cardzinhos ali embaixo, eu coloquei justamente para que funciona cada coisa para vocês conseguirem pegar isso e adaptarem melhor no contexto. Aproveitando o gancho da pergunta que o Caís tinha feito, vocês usaram o modelo, né, de prateleira, né? Uhum. Vocês chegaram a cogitar a possibilidade de construção de um agente específico com critérios internos mais proprietários e tudo mais, ou não? Isso aí parou por aí mesmo, porque é mais barato usar ela de prateleira? Porque às vezes é essa a decisão, né? É porque é mais barato, né? Você diz se a gente criou um agente do zero? Mas criar um agente do zero e um modelo do zero. Se houve, do zero, não, se houve a consideração, né? Consideraram criar um modelo do zero, entendeu? A gente chegou nesse ponto. É justamente sobre o que eu vou falar agora. Ah, tá. Então, não tá combinado, tá, gente? Eu não sei exatamente. Eu nunca falei com ela, tô primeira vez que eu falando com ela. Né? Mas deixa então para ela continuar. Beleza. Então, bora lá, gente. Entrando na parte de estruturação, né? A gente tem uma lógica ali de tradução que ela pode ser, vai ser a mesma para a maior parte das coisas, mas vai mudar para quem que a gente está traduzindo essas coisas. Então, depois de modelar todo aquele conhecimento com todas aquelas regrinhas e todo aquele processo que eu mostrei para vocês, a gente tinha que decidir como que a gente ia estruturar essa IA. E aí, aqui, para mim, é a parte que eu participei de todo o processo, né, obviamente, mas aqui o design ele meio que virou central de novo, porque a arquitetura que a gente vai escolher vai determinar como que esse sistema vai se comportar diante de vários tipos de situações. E aí, tem uma série de arquiteturas possíveis, né? A gente tem aqui pipeline linear, que vai ser boa ali para dependência sequencial clara, uma arquitetura paralela, que vai ser bom para múltiplas perspectivas independentes e hierárquica, que vai olhar para coisas mais simples e uma minoria muito complexa ali. E os outros 3 tipos ali, a gente tem tudo isso para utilizar, né? Mas para escolher o que a gente ia fazer, eu fiz 3 perguntas ali que iam guiar essa decisão. Então, os agentes que a gente precisava, eles dependem um dos outros ou eles iam ser independentes? Porque a dependência ela vai sugerir que a gente precisasse usar uma pipeline ali ou uma arquitetura hierárquica. Independência vai sugerir algo mais paralelo. O risco de estar errado é muito alto. Então, se você olhar, a adversarial ela vai reduzir erros mais custosos. E se a gente sabia de antemão o que a gente ia analisar. E aí tem também, se você não sabe, ali iterativa ou de roteamento são boas. Mas aí eu tinha a pipeline linear, para mim, era a ideal, porque a sequência de raciocínio do perito, ela tem uma dependência que é muito clara. Eu só posso sintetizar alguma coisa depois de eu ter observado. É assim que a cabeça do perito ela funciona, né? Tem uma limitação para esse tipo de estrutura, que se uma etapa falhar, tudo para. Então, se acontecer algum problema aqui, na primeira etapa, vai dar um BO na segunda e na terceira, não vai funcionar. E a gente estruturou dessa forma. A gente criou 3 agentes daí. O primeiro deles é um agente que vai orquestrar, que a gente chama de orquestrador. Então, esse agente ele vai saber o que existe, ele vai decidir a ordem que as coisas vão funcionar e ele vai passar o bastão para o próximo. Ele não vai analisar nada. O conhecimento desse agente ele vai ser puramente ali de procedimentos. Ele vai saber quais são os agentes que existem, a sequência que esses agentes vão agir,
e o que cada um tem que receber e o que cada um tem que devolver. Se a gente colocar um conhecimento mais analítico aqui, ele vai começar a tomar decisões que não são dele. Então, a ideia não é essa. Tem que passar para o próximo. Então, o orquestrador ele vai acionar o de descoberta, e aí o agente de descoberta ele vai saber o que ele precisa procurar. Ele sabe os sinais das coisas que ele precisa procurar, mas não os critérios. Como eu falei, a gente montou uma série de critérios, esses critérios não vão entrar para esse agente ainda. Ele vai saber coisas básicas que ele precisa para procurar dentro dos documentos e imagens. Então, ele vai observar e vai extrair as coisas que precisa ali. Ele vai descrever, mas não vai julgar nada. E ele não sabe qual que é o fluxo do restante. Então, se a gente colocar aqui critérios de julgamento nesse agente de descoberta, ele ia começar a filtrar evidências antes de entregar o que a gente precisava saber. Então, já ia passar para o próximo de maneira mais enviesada. A gente separou isso. Porque daí, qual que é o processo aqui? Esse agente de descoberta, ele vai pegar a imagem de um carro, e ele vai descrever como se fosse um analista fazendo nota à mão. Esse carro é azul, esse carro tem uma batida na traseira, esse carro está com uma intensidade de dano muito alta, e esse carro tem uma marca de arrasto. Ele vai fazer essas anotações. E daí ele vai passar isso para o agente de síntese, ele vai entregar isso. O agente de síntese vai receber todas essas evidências e vai aplicar um julgamento, que daí são os critérios que a gente definiu. Ele tem um conhecimento puramente ali avaliativo, então ele vai aplicar critérios, ele vai saber os limiares das coisas, ele vai receber e julgar, mas não vai buscar nada e também não sabe o fluxo do que está acontecendo. Se a gente vier colocar a lógica aqui, ele vai começar a inventar evidências que não foram extraídas. Então, a gente separou isso também. E aí, depois disso tudo, volta lá para o orquestrador, e o agente orquestrador vai ser o agente que vai definir qual que é o resultado do score e qual que é o resumo. Porque o de síntese já respondeu todas as perguntas, e aí a gente vai fazer uma média ponderada ali de resultado, e esse orquestrador vai dizer, não, isso aqui tem 79% de chance de ser uma fraude por esses motivos, e daí ele vai compilar os motivos em um resumo executivo para poder ser lido. Então, cada agente desse tem uma visão parcial do design ali, e o orquestrador vai enxergar o todo e vai fazer eles funcionarem. Mas nenhum deles vai entrar no trabalho do outro, porque a gente não quer que nenhum acabe tentando compensar o trabalho do outro. No começo foi justamente isso que a gente errou. A gente colocava para o mesmo prompt, porque naquela época a gente estava testando só com prompt, a gente colocava para o mesmo prompt buscar evidência, responder a pergunta e sintetizar o resultado. E aí isso virou uma bagunça, sabe? Não saiu um resultado legal. E aí, qual que foi os 3 princípios que guiaram ali cada um dos prompts desses agentes que foram escritos? A gente separou, então, observação de interpretação, o que o agente de descoberta vai extrair, ele deve ser só factual e bruto, o que a síntese vai interpretar deve vir apenas do que ela recebeu, nunca de coisas que ela pode ter inferido. Só o orquestrador vai conhecer o todo, como eu falei. Ter uma visão parcial não é uma limitação, na verdade é uma proteção. Um agente que sabe demais, ele vai começar a compensar o que ele acha que o outro não fez. Então, a gente vai perder o controle do raciocínio dessa forma. E, por último, o contrato ali entre os agentes, ele precisa existir antes do prompt. Então, a gente tem que definir em que formato que a descoberta vai entregar alguma coisa, o que a síntese vai esperar receber, o que acontece se o retorno vier vazio ou se vier alguma coisa ambígua, tem que ter tudo isso especificado. E antes de estruturar qualquer uma dessas coisas, é muito bom a gente se perguntar o que esse agente ele precisa saber para fazer só o papel dele, nada mais que o papel dele. O que ele precisa receber e o que ele precisa devolver dentro do papel dele apenas. E a gente entra na validação. Como que eu validei tudo isso, né? Porque acho que o erro mais caro ali de projetos de IA é a gente colocar isso em prática e acabar descobrindo que essa lógica ela tá errada depois que o sistema todo foi construído. Então, como o Tosman nos falou, isso custa caro, né? E a gente tem um superpoder na nossa mão aqui que o designer ele pode e deve testar a estrutura antes da engenharia chegar.
A gente tem essa capacidade de fazer essa exploração de todas essas coisas que foram geradas, sem ter qualquer coisa de engenharia envolvida ali. Então, validar essa lógica antes de conhecimento modelado, antes de escrever o código, é muito importante nessa etapa. E aí, aqui foram 3 formas práticas que eu utilizei para validar isso. Nesse caso, funciona muito bem fazer planilha antes de virar um prompt. Então, o modelo, o método todo foi baseado em uma planilha. A gente testou com mais de 2.000 casos. A gente começou testando interno, com casos internos. Depois disso, a gente começou a pegar casos da Porto, da HDI e da Tokyo Marine. Eles testaram com nós. E a gente testava mesmo os casos em planilha. Um ser humano ia lá respondendo sim, não, não aplica em cada uma dessas perguntas. E a gente precisava saber se a lógica que a gente modelou chegava na conclusão que fazia sentido no final. Então, as respostas inicialmente elas eram só a altura dos danos é compatível, a altura dos danos não é compatível. E depois disso, a IA ela começou a ter uma resposta muito mais elaborada, porque daí, pegando aquela estrutura que a gente criou, ela conseguia ter um motivo pelo qual ela estava respondendo que não era compatível. Outra coisa muito legal de fazer é testar com casos limites. Então, se um prompt ele falhar num caso que o especialista ele acerta de olhos fechados, o problema vai estar no parâmetro, não no modelo que a gente está criando. Então, não adianta culpar a IA nesse caso, é muito importante testar, porque se é uma coisa muito óbvia, precisa ser respondida de maneira óbvia também, a IA precisa conseguir acertar. E aqui, para mim, é o ponto mais importante: desconfie quando o modelo acerta. Esse foi, para mim, o aprendizado mais contraintuitivo que eu tive, porque pode rolar uma alucinação ali no meio e o modelo simplesmente responder da maneira certa, sem ter feito da maneira certa a análise. Teve um caso que eu lembro até hoje, que foi a primeira vez de todas assim que a IA acertou. E aí eu mandei pro dev que trabalhava comigo nessa solução, falei: Pedro, meu Deus, Pedro, finalmente a gente conseguiu. E daí ele, roda a casa de novo, só pra gente ter certeza. E daí rodou de novo e foi um resultado totalmente diferente. E daí eu fiquei, poxa, gente, muito triste. Aqui eu coloquei um checklistzinho de validação, então, o que é importante antes da gente passar para engenharia. O conhecimento tem que ter perguntas ali sem ambiguidade, tem que ter uma cobertura completa de tudo que está sendo feito. Nesse caso, o score, né? A gente tinha que ter pesos justificados, tinha que ter limiares muito bem calibrados. Os agentes têm que ter escopo sem sobreposição, tem que ter entradas e saídas muito claras. Casos reais, a gente testar com casos conhecidos, extremos e contraditórios, à mão mesmo. E a saída, a classificação tem que ter significado claro ali para quem vai decidir, para quem vai ler isso no final das contas. E aí, o que vocês viram hoje é um método que eu inventei ao longo do processo. Então, enquanto eu estava fazendo, eu não tinha essa noção de que isso daqui era uma receita, estava só acontecendo. Mas depois que eu saí no final, eu vi que tinha aquilo ali partia de um problema real, um domínio muito complexo, e a necessidade ali que tinha de criar essa ponte, como eu falei, entre conhecimento humano e a inteligência artificial. Então, esse modelo foi baseado em 4 etapas: extrair, modelar, estruturar e validar. Cada etapa é importante, pular qualquer uma delas pode ter um custo muito grande durante a solução. E aí, por último, eu queria dizer que a gente não precisa saber trocar um pneu para ensinar uma IA a analisar a colisão de veículos. Eu não sei nem diferenciar carro, eu não sei o que é um Corsa e o que é um Gol, não faço ideia. Mas a gente precisa saber fazer as perguntas certas para quem sabe e transformar essas respostas em estrutura. Acho que é isso que o designer faz, a gente sempre fez isso. E a gente já é, de certa forma, engenheiro de conhecimento antes de existir esse nome, mas porque a gente já sabia sentar com o especialista, escutar além do que ele diz e dar uma forma para coisas que ainda não tinham forma. Então, o que mudou aqui é que a IA está do outro lado agora esperando uma tradução. Então, a gente, por natureza, nós somos esses tradutores. É isso, gente.
Nossa, muito Muito bom. bom, Muito muito bom, bom. muito bom. Parabéns, Suzana. Nossa, curti Muito legal. muito. Muito legal, muito legal. Já quero te assistir no Hacktown, no Friends of Figma, no NextConf, UXConf, na UXConf. Já isso aí. submete isso aí para tudo quanto é lugar. Eu Com tentei, isso aí. eu tentei submeter na UXConf, eu passei. Infelizmente, esse ano não. Mas quem sabe, no próximo. Submeta Eu também não passei. Submeta pro TDC. Dica, esse aí tem cara de TDC e tem cara de... Se você formatar bem formatadinho, pensando, conectando isso com escala, tem cara do DTET também, tá? Tá. Se você conectar como que isso ajudou na escala das soluções e tudo mais. Tá? Sim, Enfim. muito bom. Outra coisa, pegando o gancho aqui, que eu acho que é uma provocação, aquela questão de ser caro, tal, a gente testar antes, que você citou agora de novo depois, né, Rosana? A gente pode testar com planilha, por exemplo, né? Você testou toda a lógica das perguntas em uma planilha, excelente. Tá? Uhum. Só que tem uma outra coisa que nós designers a gente pode fazer também, que é uma coisa que eu tenho visto muito as discussões acontecendo, que é o seguinte, tem muita empresa tomando decisão de corte de pessoas, né, para substituir por IA e agentes. Só que tem um outro custo que vem junto, que parece que vai ficar mais barato, mas tem um outro custo que vem junto, que é o custo dos tokens, né, do uso propriamente da IA. Né, que isso em escala fica muito caro também, e isso, no final das contas, a conta não fecha tão do jeito que as empresas estão pensando que fecha, sabe? Exato. E esse é um ponto que nós, designers, a gente tem que também no teste começar a refletir a respeito e trazer para discussão, sabe? Eu acho que é uma coisa, a gente testar, isso aqui está consumindo tanto de token e vai custar tanto por análise. Se vai custar tanto por análise, se a gente faz 200 análises por dia, quanto que isso vai custar por dia? Sacou? Então, fazer uma análise econômica mesmo do uso da IA na implementação das soluções também, sabe? Isso é uma coisa que a gente pode começar a provocar mais essa reflexão, assim, sabe? Sim, sim, eu concordo. Acho que uma das coisas principais, assim, que eram as últimas conversas que a gente estava tendo ali, né, depois que a gente lançou o beta para os clientes começarem a testar, era quanto que isso custava. Só que tem um problema muito grande em IA, né? Como tu acabou de falar, tem essa questão de tokens, e aí isso depende muito, principalmente numa análise de sinistro, que a gente nunca sabe quantos tipos de arquivo vão vir. Então, a gente conseguiu ter uma média de valor ali dentro com os clientes beta, mas a conversa estava chegando a, de repente, vamos começar a colocar 20 arquivos limite, e se o usuário quiser mais 20 arquivos, ele pode fazer upload, mas aí sobe o custo dessa solução. Sim. E dependendo do nível do usuário, do nível do cliente ali, se ele é um cliente, aí você pode cruzar, né? Ter os clientes ouro, prata, bronze, né? Igual as companhias aéreas, né? Aí o bronze, que ele ainda não tem uma quantidade de pontos, digamos assim, ali dentro da escala como cliente, ele só pode mandar as 20 padrão de imagem, né, para análise do sinistro. O prata, ele pode mandar 30, e o ouro, ele manda 40, né? Uhum. Tudo vira oportunidade de negócio, né? Então, no mundo corporativo é isso, né? No mundo corporativo é isso. Mas é muito interessante isso, cara. Porque a gente vai ter que começar a colocar restrições, sacou? Para usar, que é a antítese do UX, né? A gente, em vez de colocar, a gente vai ter que inserir fricções e restrições propositalmente, pensando numa escala de custo, para evitar um custo e um impacto no negócio. Entende? E isso é uma decisão extremamente racional e estratégica num projeto. Sim. Enfim, é isso. Vai lá, Felipe. Bom, primeiro, parabéns. Acho que trabalho muito completo, assim, gostei muito de acompanhar todo o raciocínio, né, que você teve para conseguir fazer tudo funcionar. Então, você falou ali tudo um pouco meio sem saber exatamente como fazer, mas foi descobrindo, achei muito, muito interessante mesmo, muito legal. E aí a parte que eu queria entender melhor, assim, tipo, é mais pensando, tipo, em resultados mais concretos, assim, tipo,
o que que a empresa ganha com isso? Tipo, digamos, tipo, é a questão do tempo para resolver um sinistro, né, como você disse, tipo, para ter uma conclusão, tipo, algo mais concreto, assim, só para entender, tipo, pro lado, tipo, quais foram os benefícios, tipo, e como medir esses benefícios também, sabe? Perfeito. Uma das principais coisas que foi o que a gente mais pegou de diferença foi a assertividade desse processo, porque o ser humano, assim como a IA, né, mas a IA erra menos se ela tiver as coisas, o aprendizado certo. Então, o analista humano, ele tinha uma média de assertividade de 60%. 40% dos casos passavam despercebidos e eram errados ali. E a gente conseguiu subir isso para 90%. Subiu, a gente ficou só com 10% de erro. E, além disso, a gente tem um outro resultado muito forte, é a questão de tempo, né? O tempo gasto de um analista humano de analisar um sinistro, porque eles têm não só a questão de ver todas as imagens, ver todos esses arquivos, ler tudo isso, eles têm também que fazer consulta de CNH, eles têm que fazer consulta de placa, eles têm que procurar imagem do veículo em câmera de segurança, eles têm uma série de coisas que eles têm que fazer. É muito engraçado porque os analistas mesmo, eles diziam que eles eram tipo um FBI. É um FBI de sinistro, sabe? Eles faziam isso tudo. Então, acabava que eles levavam ali, às vezes, dependendo do caso, levava dias. Mas normalmente levava algumas horas para eles conseguirem analisar profundamente as coisas. E com essa metodologia, com SA, a gente diminuiu isso para 9,2 minutos. Você colocava, tipo, 60 arquivos nela e ela analisava em menos de 10 minutos. Tipo, em 10 minutos para conseguir já gerar um score pro... Tá, Exato. muito bom. Desculpa, de quanto para quanto? Eu tava fazendo outra coisa aqui. Eles levam algumas horas, e se o caso for muito complexo, leva dias. Exato. Caraca. E ficou na média de 10 minutos. 10 minutos. Aí o layoff canta. Não tem nem justificativa. Aí o layoff fica. Nossa. Aí não tem nem como, não tem nem como. Pode Sabe, custar o que for o token, né? sabe que eu não. A pessoa fala assim, não, que não se preocupe, a IA não vai tirar seu emprego, velho. A IA vai tirar o emprego de muita gente, infelizmente. Mas a gente torce para que essas pessoas encontrem outros caminhos, né? E novas carreiras surjam, e novos problemas sejam resolvidos. No mundo corporativo tradicional vai, tá? Que é empresas de grande porte, que olha para EBITDA, essas paradas todas aí, vai. Pode ter certeza que vai. Porque headcount, ou seja, pessoa trabalhando, é um custo gigantesco de custo trabalhista, custo de benefícios, de um equipamento, um salário e um monte de coisa. Sim. Tá? E sem falar no diferencial competitivo de uma solução dessa. Eu li aqui no chat, acho que foi a Valkyria que perguntou do tempo que leva para uma pessoa receber o pagamento do sinistro, né? Pô, você sai de dias para horas, isso é um diferencial competitivo, assim, gigantesco. Quando passa pelo time de sinistro, esse sinistro que entra para a empresa, se tiver alguma coisa de errado ali, que eles estão enxergando alguma suspeita, esse sinistro para, e aí começa a contar, se eu não me engano, eles têm 7 dias para encontrar alguma coisa para negar. Se não encontrar em 7 dias, o sinistro segue adiante e é pago. Entendi. Você encurta a janela muito, né? Porque os 7 dias você tem que ter, né? Eu entendi que era um padrão, né? É tipo 7 dias de devolução quando você compra um curso merda. Né? Vamos fazer assim. Eu ia fazer um comentário em cima. A Marina comentou aqui sobre o analista cego. E aí eu não pude deixar de lembrar justamente de um talk que eu assisti lá no TDC. Eu estava coordenando agora no TDC Summit de AI aqui em São Paulo. E o Juliano Kimura, que é um cara que é referência em IA aqui no Brasil, tem um laboratório de IA super interessante. Ele usou uma metáfora dos monges cegos, e a Marina falou do analista cego, né? E eu acho que o trabalho que você fez aqui de montar esse modelo encadeado, né, sem que um agente interferisse no outro, me lembrou muito a metáfora dos monges cegos, que chegou um elefante, não sei se vocês conhecem, talvez eu vá chover uma olhada aqui, diz que chegou um elefante lá
aldeia chinesa, se eu não me engano, que tinham alguns monges cegos que eram sábios, e eles eram muito sábios, mesmo sendo cegos, e davam respostas incríveis. E esse elefante chegou lá do nadão e falaram para os monges, vão lá e vê que é isso aí, que a gente nunca viu isso, a gente não sabe do que se trata, né? Aí diz que um foi lá, pegou a tromba, falou, isso aqui é uma cobra, com certeza é uma cobra. Aí o outro foi lá, pegou o rabinho, né, viu que tinha um pelinho, falou, isso aqui é um pincel, né, tem aqui, ó, fininho, tem um... Aí o outro pegou a pata, falou assim, não, isso aqui é um tronco, né? E aí, por último, teve um que chegou numa criança e perguntou assim, o que você está vendo? Aí ela explicou o que ela estava vendo. Enfim, os monges, eles tinham o repertório, né, específico, mas e estavam fazendo um julgamento, o que no seu caso é errado, né? Eles já estavam dizendo, isso é um elefante, isso é uma cobra, isso é um pincel. E no seu caso, não, é como se o monge falasse assim, isso aqui é algo roliço e macio e não sei o que. O outro falou, não, isso aqui é fino e tem pelos, para só depois um último agente dizer, pela soma do conjunto de coisas, isso provavelmente é um elefante. Eu não pude deixar de lembrar disso. Foi bem interessante. E uma outra coisa que você falou, muito massa, sobre o confiar no agente até quando ele acerta, né? Eu escrevi um artigo, eu estava estudando sobre como metrificar IA. E aí, minha maneira de estudar é escrever. E aí eu acabei escrevendo um artigo e tinha uma das métricas, que é a métrica de confiabilidade. E é bem interessante porque ela não pode ser 100%. Porque se essa métrica, se você confia 100% na IA, você aceita o resultado, você acaba aceitando qualquer resultado, inclusive a alucinação. Então, tem um equilíbrio muito, muito fino entre o não confiar na IA e ser contraproducente, e você confiar demais, e você acabar se lascando por aceitar qualquer resposta. Então, achei isso bem interessante, que você acabou chegando nisso, assim, com um caso real e de perceber, putz, eu não posso confiar, mesmo que ela acerte. Achei muito legal isso. Nossa, eu tinha ficado tão animado o dia que ela acertou, assim, porque a gente tava numa cadeia de coisa de, cara, só tá dando errado, por que não tá funcionando? E aí, gente, eu chorei nesse dia. Quando eu vi a resposta, eu chorei, tipo, pensei, meu Deus, deu certo, funcionou, eu fiz alguma coisa que funcionou. E aí o Pedro falou pra mim, não, testa de novo, roda de novo. E aí eu, puta merda, Pedro, que coisa. E eu já peguei vários casos, assim, utilizando IA para escrever textos e pedindo para complementar com números, né, de pesquisa de mercado e números e tal. E, cara, ela inventa umas paradas do nada, assim, sabe? Ela inventa fonte, cara. Ela inventa, sabe? Só para te agradar, cara. Umas paradas assim. É perigoso. A minha É muito irmã, perigoso. Você tem que sempre pedir link da fonte. a minha irmã é advogada, e ela estava usando a IA para fazer algumas leituras de processos e tal, e ela muito rapidamente percebeu que a IA, dependendo do volume de contexto que você entrega para ela, né, ela acaba começando a alucinar, e ela começava, em causas, por exemplo, criminais, ela começava a inverter, defendendo a pessoa que estava errada e acusando a pessoa que estava abrindo o processo, sabe? Ela estava invertendo no meio do nada, assim, criar jurisprudência para justificar a tomada de decisão. Então... É foda isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Ô, Rosana, aproveitando que você falou desse dia aí, que você chorou, inclusive, começa a descobrir o que estava errado. Tipo, como é que você chegou na resposta certa, tipo, sabe? Então, foi muito pela estrutura que a gente estava usando. Tipo, a gente começou a entender que não estava replicando a forma como a pessoa estava pensando, sabe? Nesse momento, a gente ainda estava usando o prompt, que era um prompt desse tamanho, assim, um negócio gigantesco. E o dev que trabalhava comigo, ele trabalha em uma outra empresa que também é uma solução de IA. E ele falou, tipo, não.
não importa se o prompt é grande ou não, o que importa é se ele está bem estruturado. E realmente não faz diferença se ele é enorme ou se for minúsculo. Só que a questão era justamente que a gente estava usando a forma de raciocínio errada. Então, a gente começou a perceber isso conforme a gente foi testando, sabe? Quanto mais teste a gente foi fazendo, mais a gente foi conseguindo encontrar o padrão das coisas que a gente estava errando. E aí, no momento que a gente entendeu, cara, a gente precisa replicar como um ser humano pensa, aí o negócio destravou. A primeira vez que a gente colocou rodar, funcionou. Aí, que legal. Hoje, quando eu vou construir alguma skill, eu geralmente penso assim, como um ser humano faz, né? E aí eu descrevo, eu não escrevo a skill, né? Eu peço para a IA escrever para mim. Mas eu descrevo como um ser humano, como eu faria, né? Pô, eu acho que eu faria dessa forma, eu veria o arquivo assim, eu consultaria tal base, depois eu falaria com fulano de tal. Como é que você transforma isso numa skill? Aí eu deixo a IA pensar. É a melhor maneira mesmo de fazer, não entregar 100% a responsabilidade dela da criação, né? Uhum. Porque senão a gente vira copiloto da IA. Tem que ser o oposto, né? A IA tem que ser nossa copiloto. E nesse caso, falando em copiloto, nesse caso, Rosana, você usou o que lá? Qual IA que vocês usaram de prateleira? A gente usou a OpenAI inicialmente, OpenAI. aí agora eu não sei se eles continuam usando ela, mas inicialmente foi essa daí. Tá. Eu É que tô era uma até... startup. Oi? Era uma startup, né? É uma startup, exato. E a OpenAI naquele momento era o que fazia mais sentido. Tipo, quando a gente começou, não tinha, não tava tão, o mundo da IA não tava tão incrível como tá agora. Agora tem coisa pra caramba, né? O Cloud, inclusive, eu acho que é melhor que a OpenAI. Mas naquela época lá, a OpenAI era o que tinha de melhor. Então foi dali que a gente partiu. Eu tô tentando achar aqui para mostrar para vocês como que isso ficou na tela. Que eu não coloquei nenhuma imagem agora que eu me liguei. Eu até pensei em perguntar, mas eu pensei que você tivesse NDA, aí eu nem... mas é curioso, porque isso do modelo, né? Às vezes, se você testasse o Claude da Anthropic para fazer esse trabalho que vocês fizeram com a OpenAI, talvez não fosse tão bom, porque às vezes elas têm domínios muito próprios, né? Eu já testei, às vezes, comparando algumas criações entre o Gemini, o GPT, o Grok, e é muito interessante ver como cada um raciocina diferente, se comporta e tem uma maneira diferente de entregar a resposta. O Claude é excelente para código, mas talvez não fosse tão bom para fazer uma análise visual. Eu não sei, eu nunca testei, mas... Pois é. O Claude eu tenho sentido melhor para texto também, texto mais corrido, assim, então, mas tipo, você dá um texto base, você funciona um texto base e pede para ele otimizar aquilo com uma finalidade determinada e ampliar ele, né? Por exemplo, para fazer PRD de produto, por exemplo, né? É uma coisa que me ajudou muito. O Claude, nossa, foi perfeito, sim. O GPT, ele já deu umas engasgadas. Pelo menos para mim, na minha experiência. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu achei. Esse aqui foi o nosso MVP que a gente lançou para testar internamente. E aí, aqui está dividido entre os 3 agentes, basicamente. Até dei uma apagada aqui, porque aqui é meio que as nossas perguntas. Mas aí tem como que ele funcionava, né? Ele pegava a imagem, ele fazia uma série de anotações aqui, e aí essas anotações respondiam as perguntas depois, que era o segundo agente, e o terceiro vinha aqui e compilava isso. Esse projeto você falou que já foi entregue, né? Mas, tipo, ele tem alguma continuidade, extensão? Enfim. Tem. A Valkyria, que estava nessa agenda, ela era a pessoa que estava trabalhando no projeto que ia ser a extensão, inclusive. A gente estava evoluindo isso, porque inicialmente ele é um score de análise, então é de análise de irregularidade, né, de fraude ali. E aí, quando a gente passa de sinistro, na verdade, daí a gente tem essa análise de sinistro, aí depois ia vir a análise contratual, que daí ia pegar o contrato e ia verificar se era coberto ou não.
e depois disso a gente ia passar para análise de risco, que daí relacionava, tipo, se essa pessoa era um risco muito alto para essa empresa ou não, porque, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem, tipo, uma série de processos nas costas, que já processou um monte de seguradora, mas o nome dela tá meio que limpo, ela nunca teve nenhum problema com ali, quando ela entra na seguradora, né? E aí acaba que essa pessoa é um risco muito grande e ela pode estar fraudando um sinistro. Então a gente ia juntar todas essas coisas e ia virar uma análise digital, no final das contas. E vocês iam ter a parte também de pagamento dos sinistros? De pagamento de sinistro, não, porque daí isso envolve muito mais a seguradora, né? Daí ia ter um problema meio que vocês serviam as seguradoras, né? Entendi. Exato. Até para análise contratual podia ser um pequeno problema isso, sabe? Ah, entendi. Ah, sim, porque você pode enviesar, né? É a mesma lógica do agente, cada um no seu contexto, para que ninguém se enviese, assim. Sim. Poxa, gente, muito legal. Rosana, realmente eu fico triste por não terem aceitado a sua palestra na DEX, né? Você tentou e não conseguiu. Na UXConf. Na UXConf, perderam, na minha opinião, perderam. Mas, putz, eu vou ficar muito feliz de ver você apresentando isso em outros locais. A comunidade Amigos está aberta para que você traga outras coisas também, porque com certeza de onde veio essas ideias, com certeza viram outras, então queria deixar a porta aberta para você. Também para todo mundo que está aqui, quem quiser apresentar algum conteúdo, tiver a fim de, putz, eu tenho um case legal, eu gostaria de apresentar, ou tem alguma metodologia nova, inclusive você trouxe uma metodologia nova aí no meio, pô, você te daria um outro talk, de repente, só sobre isso. Sinta-se à vontade, acho que a comunidade está muito aberta para isso. Não sei se todos vocês estão lá, que fazem parte da comunidade, mas vou mandar o link aqui da comunidade no WhatsApp aí para vocês, tá, amigos? E vai ser um prazer manter essa conversa rolando por lá também. A gente já está chegando no finalzinho aqui, acho que a gente tem um tempo para fazer um fechamento geral. Mas, caso vocês queiram continuar a conversa por lá, continuar a conversa com a Rosana pelos canais que você quiser deixar aberto para o pessoal também, vai ser muito rico manter a bola rolando, né? Inclusive, adoraria deixar aqui explícito que eu estou procurando emprego, tá? Se vocês souberem de algum lugar. Excelente saber, excelente saber. A gente desenrola isso aí. Na comunidade tem muita gente precisando. Tá difícil. As coisas não estão tão fáceis. Mas sempre que eu posso, eu compartilho vagas lá. Quem está empregado e vê vagas, no grupo aqui do WhatsApp, tem um canal de vagas. Então, você copia e cola lá. Não precisa descrever muita coisa, não. Mas só de fazer isso, vocês já estão ajudando muita gente. Então, fica aí mais um canal para vocês ajudarem a comunidade. Isso aí, gente. Muito bom. Muito bom. Primeira vez que eu venho aqui, inclusive eu queria agradecer e perguntar também, de fato, como é que é o esquema aqui, Carriço? Tem uma frequência, não tem? A galera joga lá no grupo e tá o link lá e entra, e é isso? É mais, digamos, no freestyle, assim? Cara, é muito orgânico. Eu adoraria poder fazer com uma agenda fixa, mas a disponibilidade das pessoas é difícil, né? Então, eu não consigo. Então, acaba sendo muito orgânico. Mas o bate-papo na comunidade, ele é quase diário, ou pelo menos semanalmente, tem pautas bem interessantes que acontecem por lá, que às vezes dão gatilhos para a gente fazer bate-papos como esse aqui com a Rosana. Entendeu? Então, a gente começou a conversar por lá, se eu não me engano, é porque teve um talk, né, Rosana, e você participou, e aí ela agarrou a oportunidade e falou assim, quando eu tiver com o meu case pronto, eu quero apresentar. E aqui estamos, né? Então, às vezes, da comunidade surgem assuntos para outros bate-papos como esse. Às vezes a gente compartilha ali também
eventos. Então, a gente teve o TDC, eu ganhei alguns ingressos por ser coordenador, eu compartilhei com pessoas da comunidade, então, que puderam participar do evento lá de forma gratuita, e era um evento caro, diga-se de passagem. Tenho muita vontade de fazer encontros presenciais e fico pensando muito em como viabilizar isso e aceito sugestões de como a gente pode fazer isso presencialmente, não só em São Paulo, mas a gente também sair desse eixo sul-sudeste, né, e de repente tentar fazer encontros em outros locais. Cara, Ou seja, uma sugestão já aqui. Eu acho que aproveitar o movimento dos eventos, que agora tem um evento na Bahia, que é o Design D&D, o próprio CDX, né, que vai ser em Piracicaba. CDX, Piracicaba agora, Floripa tem o FDD rolando agora, tem o XConf no Rio Grande do Sul, tem a DEX aqui em São Paulo, tem no Rio, tem a galera do Friends of Figma, que faz vira e mexe, faz um encontro lá, o DETET vai rolar também lá em Fortaleza dessa vez. Então, aproveitar os eventos, de repente, pode ser uma oportunidade de encontrar a galera que está indo para os eventos, tá, e fazer um meta-evento. Tá? Sim. Inclusive, eu já estou combinando com o pessoal que foi ao TDC, junto como comunidade de amigos, a gente vai marcar um bate-papo para fazer um download do que foi o TDC, e aí eu conto muito com a presença de vocês também, porque foi incrível, assim, tiveram coisas que abriram minha cabeça, que me deram ideias, e cada uma das pessoas foi para um workshop, o outro foi para uma palestra, então a gente conseguiu ter uma visão bem ampla do evento, e eu acho que vai ser muito legal. Então, concordo contigo, fazer esses eventos nos eventos, né? O próprio CDX, o Tanji, que é um dos organizadores, ele faz parte da comunidade, ele está na Amigos, a gente inclusive tem 10% de desconto, tá? Amigos 10 é o cupom, e ele comentou da gente, de repente, fazer alguma coisa por lá, tipo, vamos fazer, sei lá, uma caminhada por Piracicaba, para conhecer caminhada dos amigos, ele comentou. Então, acho que fazer esses meta-eventos é uma excelente ideia, Tosso. Mas, isso aí, cara, eu tô aí, velho, eu adoro ir para evento, adoro pular junto com a galera, principalmente se tiver happy hour, aí você falou minha língua. Tivemos happy hour no DDC, a gente tomou uma lá. Aí, ó, tá vendo? Vamos nessa, gente. Obrigado, hein, gente. Carriça. Oi? Embaixadores da comunidade, daí cada um num canto do Brasil, e a gente Sim. Galera. Embaixadores da comunidade, a gente pode fazer, com certeza. A gente começou a fazer comunidade no Discord para tentar criar essa interação mais dinâmica, assim. Tá, existe, eu só não consegui fazer funcionar, mas existe. Enfim, gente, qualquer ideia que vocês tiverem, todas são muito bem-vindas, e vamos comentar junto, porque acho que com esse tipo de encontro, gente interessada em gente, esse que é meio o slogan da Amigos, é gente interessada em gente. E esse network vivo, não o network do LinkedIn, porque a gente às vezes se conecta no LinkedIn e some, né? E vira mais um no seu feed. Então vai falar quando tá open to work, né? E a ideia dessa comunidade é manter esse network vivo, assim. Pessoas construindo as carreiras umas com as outras, sabe? Então, estamos juntos. É isso aí, muito bom, velho. Muito bom. Vamos nessa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, por terem me ouvido. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham uma próxima vez. Fiquei muito feliz. Excelente. Será, com certeza. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Uma boa noite a todos. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Boa noite, Sal. Muito obrigado.